Olá, meu nome é Alex e no vídeo de hoje eu quero discutir por que é tão difícil entender o que é fazer design. Então, se a gente partir assim de um princípio assim bem assim superficial e bem do senso comum, a gente vai perceber que a palavra design ela tem um certo apelo, ela tem um valor. Então, sempre quando algum produto, algum serviço, alguma coisa tem a palavra design atrelado a ele, isso automaticamente gera um valor e, portanto, se fala muito design para lá, design para cá. Mas o que realmente significa a palavra design? Qual o significado dela para as pessoas? E aí que está a questão que eu acho tão interessante, porque ela é uma palavra completamente vazia, oca. Então, um dos caminhos que a gente pode percorrer aqui para entender por que é tão difícil entender essa palavra é porque ela não é uma palavra brasileira. Então, a origem da palavra design, da forma mais próxima, assim, ela está relacionada à língua inglesa mesmo, né? O design tanto como substantivo quanto como verbo, que se refere tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, arranjo, estrutura. E se a gente for ver a origem mais remota dessa palavra, ela vai remeter ao latim, da palavra designare. E essa palavra como verbo vai trazer dois sentidos, pelo menos, o de desenhar e o de designar. Ela traz dentro de si essa ambiguidade de que ela pode significar tanto um projetar, um conceber, um atribuir, e por outro lado também um registrar, um configurar e um formar. Então essa é basicamente uma discussão terminológica. Ela pode não dizer muito assim, fala, bom, que bobagem, né? Isso é só um nome, o que se importa? Mas do ponto de vista cultural, eu acho que isso é muito significativo. Então se a gente pensa bem, a gente vive numa cultura em que a gente teve que importar esse nome para definir uma forma de proceder e de resolver problemas. Então, se a gente considera que designers criam estratégias para a resolução de problemas, eles fazem isso de uma forma muito específica. E esse modo de proceder foi criado num contexto histórico e cultural muito específico. Vejam, por exemplo, que na língua alemã a palavra design também é estrangeira. Mas existe uma palavra em alemão que substitui muito bem a palavra design, que é a palavra Gestaltung, que também vai significar formação, realização, configuração, plasmação. Então, na Alemanha, as faculdades de design, elas até hoje chamam escolas superiores da forma ou da configuração, né? Então, Hochschule für Gestaltung. E aí, além dessa questão terminológica, eu quero abordar aqui também dois obstáculos que dificultam, então, a compreensão dessa área. O primeiro deles é bem natural e outras profissões têm isso em comum também, que é as pessoas simplesmente não sabem o que um determinado profissional faz. Como, por exemplo, sei lá, um ghostwriter, um escritor fantasma, ou então um perfumista, ou até mesmo de vez em quando um arquiteto, as pessoas não sabem direito o que faz. A questão aqui é basicamente de que é uma profissão que não aparece muito, as pessoas não escutam muito, e, portanto, elas acabam não sabendo exatamente o que aquele profissional faz. Mas aí, uma vez que é dada a explicação sobre o que é a profissão, fica muito claro e aí não há mais dúvida. Mas no design parece que isso não acontece da mesma maneira. Então, quando a gente pensa que a palavra design está em todos os lugares, todo mundo está usando, não é como um perfumista, que ninguém fala sobre isso. Então o design está aí, está na boca das pessoas. Mas, curiosamente, ali ainda há um empecilho para entender. Mesmo quando se explica o que o designer faz, ainda fica aquela dúvida. E eu percebo isso tanto nos alunos que entram na faculdade e muitas vezes não têm ainda clareza do que é. Então isso é inerente à profissão do designer. E aí o segundo obstáculo, esse eu já acho um pouco mais complexo, mais amplo, ele vai trabalhar com essa questão cultural e histórica. Então, como eu já disse aqui antes, se a gente pega a literatura sobre o assunto de design, geralmente vai se dizer que design está vinculado a essa ideia de uma estratégia de um projeto, né? Então, design é projeto. Pois bem, projetar e projetar o modo do design é algo que tem a ver com uma mentalidade bem europeia, principalmente centro-europeia, que tem a ver com uma forma de proceder em relação a problemas. A questão principal aqui é que em um projeto, o problema e a solução acontecem em momentos distintos. Então, entre o problema e a solução existem várias etapas que se interpõem ali. Isso significa o quê? Que antes de fazer, há uma etapa de pensar e planejar. E isso, por incrível que pareça, é algo um pouco estranho para a cultura brasileira, que é uma cultura que resolve os problemas de uma forma mais espontânea e muitas vezes menos planejada também. E essa noção de projeto, então, ela nasce principalmente em culturas e sociedades em que a escrita já está bem enraizada. E aí existe uma segunda questão aqui que está relacionada a esse ponto aqui, é que o designer ele vai permanentemente rever os processos e as coisas. Então os designers eles projetam para rever e para melhorar processos e coisas
coisas que já existem. E por incrível que pareça, isso também é uma invenção. Na verdade, não é uma invenção, mas é fruto de uma mudança dramática e drástica do modo de como as coisas eram vistas. Logo depois da Idade Média, há uma ruptura e a formação de uma nova mentalidade e uma mudança profunda de como as coisas são vistas e pensadas. Então, design é, na verdade, muito mais do que um método e um procedimento de como resolver problemas, mas é uma mentalidade mesmo, um modo de ver e agir no mundo. Mas aí, tudo bem, vocês podem se perguntar, mas por que é isso importante? Bom, eu acho isso muito importante porque, primeiro, a gente se dá conta que a gente está lidando aqui com uma questão que é difícil de ser compreendida justamente porque ela é estrangeira. Ela muitas vezes não faz parte do modo de como a maioria das pessoas vive. Talvez a maioria das pessoas não precise resolver seus problemas por meio de soluções de design. Talvez em São Paulo ou em grandes cidades, né, mais cosmopolitas, essa mentalidade ela acaba tendo uma aderência maior. Mas se a gente for ver bem, o Brasil é enorme e há uma variação muito grande de como as pessoas entendem o mundo e agem nesse mundo. Nem sempre as ações no mundo precisam ser ações que partem de uma questão do design. Então isso traz uma consciência que o designer ele precisa saber explicar melhor o que ele faz. Ele tem que dar explicações mais claras e mais convincentes do que ele faz. Isso contribui para a área do design. À medida que a gente consegue explicar melhor para os não designers ou para os leigos o que a gente faz, a gente contribui para que o nosso trabalho seja reconhecido, para que o nosso trabalho tenha mais valor e faz com que a opinião pública sobre esse trabalho também melhore. Porque grandes empresas, por incrível que pareça, muitas vezes não têm a menor noção de qual a importância que estratégias de design têm em todos os níveis do processo e da criação de um produto e mesmo até da administração de uma empresa. E aí, finalmente, eu sempre me lembro de uma fala da designer americana Ellen Lupton, que ela diz que todo designer é, no fundo, também um educador. Porque a todo momento ele tem que explicar para o seu cliente o que ele está fazendo e como ele vai fazer, né? Então, se o designer não tem clareza sobre o seu próprio trabalho e como explicar isso para os outros, fica muito difícil qualquer tipo de diálogo e qualquer tipo de profissionalização também. Então, é dever do designer saber explicar o que ele faz. Inclusive, eu queria muito saber o que vocês acham sobre isso também, se vocês têm a mesma impressão que eu. Enfim, essas são algumas das questões que eu queria levantar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana.